Mantenha os olhos em Cristo. Mantenha os olhos no Salvador. E onde você mantém? Nutrindo uma vida de leitura, por exemplo. Você já ouviu falar da cruz 1 milhão de vezes. Sim. E por que quando você ouve de novo, você se emociona? Porque é lindo, porque reativa de novo as imagens, as cenas, a história. Aí você, poxa, não, eu preciso fazer um pouquinho melhor, eu preciso ser mais grato, sabe? Bíblia, que mais? Oração. O que é oração? Oração também é outra coisa que está banalizada. Oração é pedir, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Então, para essa igreja moderna, Deus virou aquele cara aposentado da Previdência. Ou aquele Papai Noel que fica despachando bênção para crente caprichoso. Não. Quando você ora, você entra em uma audiência com Deus. Vamos lembrar, Vilela, quando Jesus morreu, alguma coisa se rasgou de alto a baixo. Você se lembra? O véu do templo se rasgou. Você lembra até no filme do Mel Gibson, no finalzinho, dá aquele tremor, rasga um véu lá. O que é esse templo? O que significa esse véu? Vamos lá. Deus mandou construir o tabernáculo, depois o templo. Eram estágios para se chegar na presença de Deus. E tinha dois locais, um chamava Santo Lugar e outro Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde ficava ali a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná escondido. Tudo aquilo é para te ficar a presença de Deus. Só que entre aquele local e o santo lugar ficava um véu. Ele dividia. Por quê? Aquele acesso era proibido. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para expiar o pecado. Por quê? O pecado fazia a separação entre aquele lugar e o que estava do lado de fora. Do lado de fora, toda a raça humana. Do lado de dentro, Deus perfeito. Por que não podia entrar? O pecado. Na cruz, Deus paga pelo pecado e tira a barreira. Rasga o véu. Agora aquela entrada que era impossibilitada está aberta. Eu tenho acesso a Deus. Então, se você quiser falar com Deus, você não precisa de padre, pastor, você não precisa de dízimo, oferta, você não precisa nada disso. Ajoelha no teu quarto e você tem contato direto com o Senhor. Então isso é oração. O que é oração? Não é só pedir. É entrar além do véu. Quem está lá no véu? Quem está lá dentro do véu? Tem alguém lá dentro do véu. O que é? Bush? Não. Putin? Não. Trump? Não. O rei da Inglaterra? Não. Então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que talvez faça sentido para muita gente que está em casa. E quando você não está mais conseguindo sentir essa presença? Você já teve essa presença, já teve essa intimidade com Deus? E como no meu caso, assim, que nas últimas semanas eu simplesmente não consigo sentir a presença. Apesar de buscar, você não sente a presença. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para mudar isso? Vilela, eu poderia dar várias respostas, porque existem várias respostas para a sua pergunta. Mas enquanto você falou, veio uma em minha mente. Talvez uma das respostas seja você buscar auxílio com outros cristãos mais piedosos que você, melhores que você, para ajudar você. Veja, por exemplo, quando Pedro se desviou. Ele negou Jesus 3 vezes, ficou muito abatido, voltou para o ofício de pescador. Não, isso aqui não é para mim não. E ele não conseguiu retornar sozinho. A Bíblia diz que o mestre ressuscita e vai até ele. Eles estão assando uma carninha. Jesus até come. Senta aqui, Pedrão. Aliás, é peixe, né? Carne vermelha. Um churrasquinho de peixe. Peixe. Aí vai lá, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sim, se eu te amo, pergunta 3 vezes. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava restaurando Pedro. Jesus estava trazendo. Sabia que Pedro não tinha condições de vir sozinho. Aquela ovelha tinha se machucado, tinha quebrado a pata. Ela sim estava longe, estava fora do curral. Aliás, foi por isso que ela quebrou. Ela foi dar um passeio talvez maior. E agora quebrada, machucada, não tinha forças para voltar. O que aconteceu? Alguém teve que ir em seu resgate. Talvez você precisa disso. Ou quem está me ouvindo precisa disso. Um apoio.
Às vezes estamos tão fracos, mas pastor, é eu que tenho que orar, né? Alguém não pode orar por mim ou comigo. Pode. Pastor, a Bíblia ali, eu que tenho que ler. Não, alguém pode ler com você. Pode. Pastor, eu tô tão fraco para ir na igreja. Mas assim, fazer um culto em casa, pode. Então, eu diria esse auxílio. A Bíblia diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas aquele que estiver sozinho, ai daquele que estiver sozinho, caindo ele, não terá quem o levante. O próprio Jesus precisou de gente. Ah, não precisou. Precisou. Vamos lá. Passagem que você gosta muito, que eu já vi, você sempre fala dela, do Getsemane. Jesus foi orar. Ele levou 3. Ele diz assim, minha alma está triste até a morte. Se você estudar quem eram aqueles 3, Pedro, João, Tiago, eram os melhores amigos dele. Jesus estava com medo. Jesus não queria ficar sozinho. Jesus queria a presença deles. Como homem, ele teve medo. Porque era o momento mais difícil da vida. Ali ele ia decidir a história da raça humana. Ali ele ia ser esmagado. Eu vou precisar de vocês, amigos. Preciso do amparo de vocês. Tanto é que quando ele pega Pedro cochilando, Pedro, não acredito que não ficou bravo igual que esse pai Hansi. Pedro, você não pôde vigiar 1 hora apenas comigo? Ao menos 1 hora? Então, Vilela, tem dias e tem momentos que a gente tem que ser arrastado, carregado. Que a chama às vezes está tão fraca que ela não consegue sozinha. Você precisa de alguém ali. Alguém soprando, alguém pondo gasolina, alguém te puxando. Então talvez... Mas quem é essa pessoa? Outra coisa boa. Claro, família dá todo o apoio, filhos, mulher, mas assim, pessoas piedosas, pessoas idôneas. Pessoas que você olha... Nossa, essa pessoa quando fala com tanta graça. Nossa, a oração desse homem, dessa mulher tão bonita. Essa pessoa é tão sábia. Procure essas pessoas. Pessoas que você vê Deus. Pessoas que você vê integridade, que você vê honestidade. Por um momento, talvez elas vão precisar caminhar com você. Aí o resto é o automático. É a dieta, é o arroz com feijão. É ir num culto, é ler a Bíblia em casa, é se apartar do mal. Aí você... Porque vamos fazer a analogia. Você ilustrou como um fogo. Ok? Eu tô ali. Você tá igual Isaías 42. Jesus veio num tempo que as pessoas estavam assim, ó. Não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. O que é pavio que fumega? O Estado de Israel, quando Jesus chegou, era de um paviozinho assim. Ele não apagou, mas sabe quando você tá aqui a pontinha laranja? Quase apagando. Mais uma brisinha vai pro beleléu. Aí Jesus diz, eu não apagarei essa chama, eu não piorarei a condição daqueles que já estão maus. Então, muitos podem estar assim, pastor, eu tô como aquele paviozinho. No fio, pó da rabiola? Fio da rabiola que fala? Pó da rabiola. Pó da rabiola. Eu tô assim, pastor, mais um abano de leque, eu apago. Mas vamos novamente, lentamente, pouco a pouco, acendendo essa chama com esses meios, até ela virar um fogaréu. E ela virando, você vai ver, ela não vai queimar só aí dentro, não, vai queimar tudo que tá do lado. Vai provocar um fogaréu ao seu lado. Mas pega a minha dica aí de uma pessoa, de alguém, ou seja, um obreiro, um pastor, ou um amigo legal, mas alguém que tem esse recurso para te dar. Mas você acredita que quando você se sente fraco, não sei se espiritualmente, ou você sente o cansaço sem ter feito algum esforço físico, quando você se sente desanimado, tem grande chance de ser algum tipo de batalha espiritual? Boa. Obviamente. Sem sombra de dúvidas, Vilela. Aliás, todas as vezes que você se propõe a buscar a Deus, uma oposição se levanta imediatamente. Imediatamente. Satanás, o que ele faz? Oprime, seduz, mente, engana. Satanás faz milagres. Satanás traz enfermidade. Satanás traz tristeza. Satanás traz culpa. Não estou colocando tudo na conta dele, não, mas estou dizendo que de fato ele faz. E realmente, muitas pessoas, como Jesus falou quando curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos,
Ela falou, também não era lícito libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos era escrava de Satanás? Ou seja, Satanás aprisiona pessoas. Satanás, ele cria ambientes ruins para as pessoas. Ele é o nosso grande inimigo, Vilela, o nosso grande adversário. Então ele causa sim. Aí você precisa fazer o quê? Não adianta arma física contra seres espirituais. Você tem que usar armas espirituais. O que que Pedro ensina? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vem como leão. A ideia é assim. Imagina um sanguessuga. Olha a ilustração boa. Sanguessuga gruda em você. Vai ficar ali. Você sente que está perdendo as forças, o ânimo, ele está ali. Se você não tira, pergunta, se você não tirar, ele vai sair? Não. Mesma coisa, tem pessoas que se acostumam, ou elas não conseguem esboçar reação diante desse ataque. Aí Pedro vai dizer, resiste. A ideia é, arranca esse sanguessuga das suas costas. Se livra, levanta, se posiciona. Essa é a ideia. Como? Resistiu firme na fé. Como resistir firme na fé? Lembre do que a palavra de Deus diz para você. Reivindique as promessas de Deus. O que Deus diz sobre você. Qual a sua posição diante de Cristo? Creia nela. Que Deus falou, o que Deus fez por você na cruz, se é poder é disso. Isso então te dará força para resistir o diabo. Você pode fazer isso em oração, você pode fazer isso lendo a Escritura. Eu, por exemplo, quando eu estou muito fraco, eu leio a Bíblia em voz alta, eu oro a Bíblia.